Bom, muito boa tarde. Esta videoconferência entre os membros do Conselho Europeu, em conjunto com o Presidente do Banco Central Europeu e também com o Presidente da Comissão, permitiu identificar 4 prioridades fundamentais. Uma, continuamos a trocar informações entre nós com todo o rigor e toda a confiança para podermos conter a expansão desta epidemia. Em segundo lugar, a necessidade de serem adotadas medidas por parte da Comissão Europeia para assegurar o abastecimento em todos os países, quer de equipamentos de proteção individual, quer de equipamentos de assistência respiratória, quer de medicamentos, de forma a evitar o fechamento dos mercados relativamente a estes produtos que são essenciais. Em terceiro lugar, uma ação coordenada tendo em vista investir na investigação e desenvolvimento, em particular na procura de uma vacina para o coronavírus. E depois, em quarto lugar, um conjunto de medidas, tendo em vista dar uma resposta muito clara para evitar que esta epidemia atinja também o emprego, o rendimento das famílias e o conjunto da economia. Desse ponto de vista, a Sra. Lagarde teve a oportunidade de anunciar que na próxima quinta-feira proporá ao Conselho de Governadores do Banco Central Europeu medidas muito fortes para assegurar o financiamento das pequenas e médias empresas. Em segundo lugar, a Presidente da Comissão anunciou um novo programa de investimento no âmbito do programa Invest Europe, no valor de 25 mil milhões de euros, tendo em vista reforçar a capacidade de investimento em todos os Estados-membros, evitando assim riscos de recessão. E, por outro lado, houve um consenso bastante generalizado sobre a necessidade, primeiro, de utilizar toda a flexibilidade prevista no Pacto de Estabilidade, para que possamos investir aquilo que é necessário investir nos Serviços Nacionais de Saúde, adotar todas as medidas que forem necessárias para assegurar a capacidade de resposta a esta situação epidémica, mas também para assegurar que a economia continue a funcionar e permitir que defender aquilo que é fundamental, que é o emprego e o rendimento das famílias. Por outro lado, também utilizar toda a flexibilidade no que diz respeito no âmbito da política de concorrência, seja para aumentar as regras em que são possíveis apoiar as pequenas e médias empresas. Os limites atuais são de 300 mil euros, são elevados para 500 mil euros, o limite das regras em que os Estados podem apoiar através, designadamente, de mecanismos de garantia, linhas de crédito para apoiar as pequenas e médias empresas, o que é fundamental para assegurar a liquidez da tesouraria das pequenas e médias empresas, e, por outro lado, também a flexibilidade para adotar medidas de apoio a setores críticos da economia, como seja o turismo ou a aviação, que são 2 setores que estão a ser globalmente muito atingidos por esta situação de crise e que haverá, por parte da Comissão, toda a flexibilidade para poderem ser devidamente apoiados. Há 2 questões que gostava de colocar. Uma, penso, com o isolamento decretado por um país da União Europeia, a Itália. No caso de portugueses que estejam na Itália e visto haver cancelamentos de voos para o território italiano, existe algum plano para ir buscar, digamos assim, estes portugueses que queiram vir para Portugal? E uma outra questão, prende-se com a flexibilidade que referiu em relação às regras do Pacto de Estabilidade. Essa fatura, em 2008, veio mais tarde. Quando é que essa fatura, face a esta crise, poderá vir para Portugal? Ora bem, essa foi, aliás, uma questão que eu expressamente coloquei, que não podia haver qualquer risco de se repetir o que aconteceu em 2009, que houve a decisão de tomar medidas para aumentar o investimento público para fazer face ao risco de recessão e depois, 2 anos depois, houve uma revisão de políticas. E, portanto, foi muito claro, da nossa parte, que a adoção destas medidas tem que contar com a garantia de que não há reversão de políticas a seguir e, portanto, as medidas serão adotadas agora, tendo em face aquilo que é a prioridade máxima que todos temos de fazer de responder a este surto epidémico, por outro lado, de controlar e evitar a contaminação da economia, a destruição de empregos, a destruição de empresas e evitar um risco de uma nova recessão à escala europeia. Houve um acordo de toda a gente e, portanto, isso para nós é absolutamente claro e espero que fique retido na memória de todos para que daqui a 2 anos ninguém venha a dizer que se fez mais do que aquilo que se devia fazer.
vai-se fazer aquilo que foi acordado fazer e a Comissão irá propor na próxima sexta-feira um conjunto de medidas que serão aprovadas pelo Eurogrupo na próxima segunda-feira. Relativamente aos nossos compatriotas que estejam onde estejam no mundo, a nossa obrigação, que temos assumido, é a de assegurar a sua proteção consular e dar todo o seu apoio. Foi assim com os portugueses que, logo no início desta crise, estavam, como se recordam, em Wuhan e que foi possível evacuar, trazer para Portugal, se estiverem em quarentena, felizmente tudo correu bem e estão neste momento na sua vida normal. Foi assim também com o nosso compatriota que estava, Adriano Maranhão, que trabalhava num barco de cruzeiros que esteve muito tempo retido no Japão, onde foi assegurado, felizmente, o seu internamento, o seu tratamento em Itália, no Japão, e que, felizmente, hoje regressou são e salvo a Portugal, junto da sua família, e que acho que só nos pode encher de satisfação o ter regressado. E qualquer português que esteja onde estiver, não deixará de contar com o apoio do Estado português, e lá havemos de chegar, por muito longe que esteja, para assegurarmos o apoio. Essa é a nossa função e é isso que iremos cumprir. E, naturalmente, também a resposta que temos que dar aos portugueses que estão cá, relativamente aos quais temos que responder, é essa a nossa missão, mas gostaria de renovar o apelo que é fundamental fazer. É que, antes de mais nada, nesta fase em que ainda estamos numa fase de contenção, convém não esquecer que a contenção depende, desde logo, do comportamento de todos e de cada um de nós. E isso temos que cumprir as regras com a maior exigência, de forma a evitarmos, involuntariamente, andarmos a difundir uma doença ou colocarmos em situação de contrair uma doença, o que certamente ninguém deseja. Agora, a sua colega... A suspensão dos voos para o norte de Itália, hoje anunciou a suspensão dos voos para todo o território italiano. O que é que mudou entre ontem e hoje? E se esta posição foi tomada e se esta decisão foi tomada em concertação com os outros países? Eu tive a oportunidade de informar os meus colegas europeus. Nós temos tido um critério, que é o critério que eu acho que deve ser seguido. Em primeiro lugar, e isso foi uniforme para assumido por todos, nesta crise nós temos de tomar as medidas de acordo com critérios objetivos e, sobretudo, com o apoio da decisão médica. É em função de critérios médicos, de critérios técnicos, que as medidas devem ser tomadas. É assim que, relativamente ao encerramento de atividades, ao encerramento de estabelecimentos, é esse o critério que deve ser seguido. No que diz respeito à Itália, nós temos tomado as medidas na sequência e na medida que o próprio governo italiano tem tomado. Nós não suspendemos os voos para o norte de Itália até o Estado italiano ter decidido estabelecer ele próprio um regime de quarentena de limitação da circulação a partir das regiões do norte de Itália. Quando o governo italiano, de ontem, entretanto, alargou esse âmbito das restrições a todo o país, fazia pouco sentido que nós não acompanhássemos. Portanto, nós não tomámos nenhuma decisão que antecipasse a posição do governo italiano, não fechámos as fronteiras aos italianos, agora acompanhámos o Estado italiano nas restrições de circulação que estabeleceu no interior da própria Itália. Uma questão relativamente qual é a margem orçamental definida pelos vários países para apoiar as empresas pelos gastos que estão a ter, e a segunda é se vai cancelar a viagem de amanhã para a Alemanha para o encontro com a Angela Merkel. Não vou cancelar a viagem. Nós, para além deste tema, temos outros temas que não podemos deixar de tratar. Como se sabe, a negociação do quadro financeiro plurianual é também fundamental para o futuro da Europa e é fundamental para podermos prosseguir uma trajetória de recuperação da nossa economia, de sustentar o nosso investimento público, de responder às prioridades que todos temos, de combater as alterações climáticas, de reforçar a coesão, de apoiar a nossa agricultura, de fomentar a transição para a sociedade digital. Portanto, não podemos deixar esse trabalho de lado, temos que continuar e, portanto, vou manter a visita amanhã à Alemanha. Relativamente à segunda questão, neste momento não está fixado qual é a margem. A margem vai ser trabalhada pela Comissão, que vai propor aos Ministros das Finanças, que tomarão uma decisão na próxima segunda-feira, na próxima reunião do Eurogrupo. Agora, aquilo que é o espírito muito claro é que temos que adotar todas as medidas, quer para a existência de linhas de crédito com garantias de Estado, quer a criação de condições para que as empresas possam renegociar com a banca empréstimos e poder haver uma moratória nos seus pagamentos, quer as medidas que já propusemos relativamente
a poder haver adiamentos de pagamentos ao Estado, de forma a aumentar a liquidez, de acelerarmos os processos de contratação pública para conseguirmos ajudar a fomentar o investimento e também a liquidez das empresas, porque o pior que podia, obviamente, acontecer é juntar a uma crise sanitária, agora também uma crise económica, e isso acho que todos temos que nos empenhar coletivamente para evitar. O Sr. Primeiro-Ministro falou na contenção e no apelo que faz às populações, mas hoje têm chegado notícias, nomeadamente de Idens e de Felgueiras, onde o isolamento, a quarentena, não estará a ser respeitada. Como é que o Estado pode lidar com esta situação? De que forma é que o Estado pode sensibilizar as pessoas para este problema? Bem, eu acho que devemos todos procurar sensibilizar. Primeiro há que distinguir as situações em que as pessoas estão, em que foi ordenado pela Autoridade de Saúde o seu confinamento sanitário, é uma situação. As outras situações, as situações em que há a recomendação para evitar a multiplicação de contactos. Eu acho que o melhor contributo que todos podemos dar é começarmos por dar o exemplo, e é isso que eu tenho procurado fazer. A semana passada até houve muita gente que brincou comigo pela forma como eu agora cumprimentava as pessoas. Felizmente espero que hoje tenha toda a gente, já esteja claro para toda a gente que não se trata de uma questão de má educação, mas simplesmente de responsabilidade no trato social, que é um exemplo que todos temos que dar uns aos outros. Acho que essa é a melhor forma de exemplo. Estando numa situação única, estando a viver uma situação única, ainda faz sentido o orçamento do Estado que está neste momento em Belém para promulgação ou não por parte do Presidente da República? Não, faz com certeza todo sentido. Não temos nenhuma razão para alterar nenhuma das medidas que foi aprovada no Orçamento de Estado pela Assembleia da República. Como já tive a oportunidade de dizer a semana passada no debate quinzenal em que levei este tema a debate na Assembleia da República, naturalmente, quando apresentarmos o Programa de Estabilidade para o próximo ano, teremos ocasião de proceder à atualização das previsões de crescimento económico que seguramente serão afetadas pela situação que estamos a viver. Mas uma coisa é a previsão do quadro macroeconómico, outra coisa são as medidas contidas no orçamento, e relativamente a essas não há nenhuma razão para que não possam ser executadas conforme foi aprovado pela Assembleia da República, e é assim que iremos fazer. Não está previsto, então, no horizonte próximo, um orçamento retificativo? Não está previsto nenhum orçamento retificativo, mas está aqui também um bom exemplo de que, quando o Governo disse que precisamos ter uma política orçamental prudente, que nunca corra o risco de dar um passo maior que a perna, e que o ter a previsão de um excedente orçamental é, aliás, a melhor garantia de uma execução tranquila desse orçamento ao longo do ano, é porque nós todos temos que imaginar em abstrato que em qualquer momento podem surgir factos imprevistos que alteram a situação. Quando apresentámos este orçamento em novembro, ninguém tinha seguramente a ideia de que íamos ter uma crise como esta do coronavírus. Se não a tivéssemos tido, seguramente a trajetória de execução das previsões económicas estariam mais próximas daquilo que foi a previsão do quadro macroeconómico que apresentámos na altura. Seguramente agora a evolução económica não ficará imune a esta crise por muitas medidas, e todas as que forem possíveis e necessárias tomarmos, nós iremos tomar, para assegurar a continuidade da nossa trajetória económica. Agora, seguramente, não vai ficar, as previsões não ficaram imunes à evolução da realidade. Mas isto demonstra bem que convém ser prudente no momento em que se prevê, prudente no momento em que se propõe, porque nunca sabemos qual é o imprevisto que nos pode surgir a seguir. Agora ali tem que ser para distribuir por todos. Alexandre, agora desculpe lá. Diga. É uma altura em que muitos alunos de Erasmus estão a regressar aos seus países. Essa questão, de alguma forma, foi aflorada nesta reunião. Há algum tipo de recomendações a fazer, ou para que fiquem onde estão? Ou não. Não foi tomada, não foi debatida esta questão. Também voltando à Europa, houve algum Estado, algum líder europeu que tenha manifestado também vontade de fechar fronteiras? Sim, como sabe, houve um Estado-membro hoje que já fechou uma fronteira. Mas além da Áustria? Não houve mais nenhum país, houve países que disseram que iriam acompanhar a Áustria nessa sua posição. Sr. Primeiro-Ministro, o que está a preocupar muito nesta altura as famílias portuguesas é a questão do encerramento
escolas. Se vão encerrar, se não vão, se vão antecipar as férias da Páscoa ou não. Já sei que remeteu essa decisão para o Conselho Nacional de Saúde Pública, que julgo que reúne Amanhã. Mas com os dados que tem neste momento, com o último balanço que tem, com a evolução dos últimos dias, acha que isso é provável que venha a acontecer? Que as autoridades portuguesas decidam de forma preventiva encerrar antecipadamente as escolas? A ver, eu acho que esta situação já tem o grau de incerteza suficiente para não acrescentarmos ansiedade àquilo que já é a ansiedade natural. Amanhã reunirá o Conselho Nacional de Saúde Pública e nós agiremos em conformidade com o que for a posição do Conselho Nacional de Saúde Pública. Porque devemos agir não em função do achismo de cada um, mas em função da melhor informação técnica disponível por parte das autoridades competentes, e neste caso é o Conselho Nacional de Saúde Pública. E o que nós temos feito até agora é, sempre que necessário, adotamos as medidas adequadas, tecnicamente adequadas, e que são necessárias em cada momento. E se for necessário, assim o faremos. Se não for necessário, devemos evitar precipitar a tomar medidas que não são justificadas, que não são proporcionais àquilo que procuramos evitar, e ter em conta que, ao mesmo tempo que temos que prevenir a expansão desta epidemia, temos que assegurar a maior normalidade possível na vida de todos nós. E sabemos bem que encerrar uma escola tem um efeito muito perturbador na vida das famílias. Portanto, só podemos e só o devemos fazer na margem que for o estritamente necessário. Eu chamo a atenção para os comunicados hoje emitidos, quer pelo Conselho de Reitores da Universidade Portuguesa, quer pelo Conselho Superior dos Politécnicos, foram muito claros sobre essa matéria e sobre a adoção dessas medidas com base em informação técnica e não na iniciativa espontânea de cada um. E nós temos que fazer este esforço para ir procurando viver com a maior normalidade possível uma situação de exceção. Tanto mais, como disse uma das minhas colegas nesta videoconferência hoje, nós temos que ter em conta que não sabemos se estamos a tomar medidas para 3 semanas ou se estamos a tomar medidas que depois têm que prolongar por vários meses. Ora, não é a mesma coisa fechar uma escola 3 semanas, antecipando as férias da Páscoa, ou fechar uma escola por um período indeterminado. Portanto, como nós temos de ter consciência que estamos perante um vírus novo, que ainda há pouca informação sobre esse vírus, que há pouca informação sobre qual é a evolução deste quadro epidémico e, portanto, temos que ir adotando as medidas à medida das necessidades, mas sem fazer o que é necessário fazer, mas não antecipando aquilo que não é necessário ser antecipado. Uma coisa a cada momento e, portanto, a sua pergunta amanhã terá a resposta devida em função daquilo que forem as conclusões da entidade competente para se pronunciar sobre esta matéria, que é o Conselho Nacional de Saúde Pública. Está bom? A própria agenda interna do Governo, se vai sofrer algumas alterações, até tendo em conta que na próxima semana há um Conselho de Ministros descentralizado em Castelo Branco, se há alguma perspectiva de alguns destes? Não, até ao momento não há nenhuma alteração relativamente àquilo que está previsto, e, verdadeiramente, a realização do Conselho de Ministros em Castelo Branco. Está bom? Muito obrigado. Boa tarde.